Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 26 de janeiro, hoje é sexta-feira. A igreja nos convida, amados irmãos e irmãs, a celebrarmos a memória dos santos Timóteo e Tito. Amados irmãos e irmãs, são bispos da igreja, sobretudo Timóteo é discípulo, os dois são discípulos e fiéis colaboradores do apóstolo São Paulo. Procuram, amados irmãos e irmãs, viver esta graça de estar na presença de Deus e servir então o Deus da vida como bispos, como os pastores das comunidades que lhes foram confiados. Tinham como então a grande amigo o apóstolo São Paulo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça para que possamos rezar no dia de hoje, sobretudo pelos nossos bispos, os bispos da nossa igreja, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que o Deus da vida os proteja e os conceda a graça de conduzir o seu povo, o povo escolhido, à presença de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira leitura, amados irmãos e irmãs, está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Mas antes, vamos ver brevemente o relato para a memória de hoje. Timóteo e Tito foram discípulos e fiéis colaboradores do apóstolo São Paulo. Timóteo, nascido em Listra, na Ásia Menor, é considerado o primeiro bispo de Éfeso. É destinada 2 cartas cuja autoria é atribuída a Paulo. Tito, provavelmente nascido em Antioquia, foi bispo da ilha de Creta. É também destinado uma carta atribuída a São Paulo. Deixemo-nos impulsionar pelo zelo apostólico desses 2 expoentes da igreja nascente. A oração coleta diz: ó Deus, que ornastes os santos Timóteo e Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos por sua intercessão viver neste mundo com justiça e piedade, para merecermos chegar à pátria celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, São Paulo escreve essa carta a Timóteo, como nós ouvimos, a segunda carta a Timóteo,
capítulo 1, versículos de 1 a 8. Paulo exorta, Paulo, apóstolo de Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a pureza, com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações, lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tivera teu avô Lóide e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é a tua também. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Então, reacender, reavivar a chama do dom de Deus. Todos nós, pelo santo batismo, amados irmãos e irmãs, precisamos fazer este mesmo pedido e devemos nos esforçar para reavivar a chama do dom de Deus. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Então, o espírito de fortaleza. Certamente Timóteo era tímido, certamente Timóteo tinha dificuldade em algumas realidades. Então, São Paulo exorta, Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Então, São Paulo convida seu filho espiritual Timóteo a reavivar a chama do dom de Deus, a não se envergonhar do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos assim, amados irmãos e irmãs, romper o espírito de timidez e ter um espírito de fortaleza, de amor e sobriedade. O Salmo 95 traz como resposta: anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Por fim, o Santo Evangelho fala deste grande convite do Senhor, o chamado dos 72 discípulos, e do qual ele envia em missão. Envia 2 a 2, dizendo: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, amados irmãos e irmãs, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Muitas vezes, ao lermos isto, nós temos a impressão de que se fala de vocações em si. Contudo, discípulo são todos aqueles que são batizados e convidados a estar na presença do Senhor. A messe é grande, mas os operários são poucos. Nós temos na igreja, amados irmãos e irmãs, inúmeras oportunidades para que possamos servir a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Mas poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que se dispõem a trabalhar pela causa do reino, a se doar, a se entregar por amor a Jesus Cristo e aos nossos irmãos e irmãs. Por isso, somos convidados a clamar, a pedir em oração que o Senhor mande operários para a messe, para que possamos trabalhar, para que possamos fazer com que a graça de Deus aconteça em nossa comunidade, em nossa realidade. Cada um de nós, sem hesitar, sem espírito de timidez, mas com espírito de fortaleza, de amor e sobriedade, servir a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Por isso, amado irmão, amada irmã, pense um pouco. Você que procura sempre estar indo à missa, que está sempre procurando ser fiel ao Senhor pelos sacramentos, questione-se. Permita que o Senhor toque o seu coração e se questione aonde você poderia estar servindo na igreja. Muitas vezes, em meio aos desafios, muitos que serviam acabaram também saindo. Contudo, esse convite é para todos nós. Talvez você que tenha desanimado, é hora de retornar. Ou você que nunca tenha servido, talvez seja o momento de se colocar à disposição e procurar ser este instrumento na mão do Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.